Assim nasceu Santana do Itararé, cidade de gente feliz. Santana é uma terra abençoada por Deus, onde as águas do rio Itararé, do rio Fartura e do Ribeirão das Pombas esculpem belezas naturais, como as cachoeiras do Saltinho, do Sene, com o pôr do sol que ilumina nossos bairros, desde a Serrinha, o Alferes Fabrício, o Pedregulho, e se estende até a Água Branca, a Ponte Nova e o Sene, até se pôr no Martins e no Monjoleiro. Nossa terra é fértil, cultiva soja, milho, feijão, trigo, morango e banana, nutrindo 5.514 pessoas, cujos filhos estão espalhados por todo o Brasil. Você conhece a história desse lugar? Nossa história remonta a tempos mais antigos que você possa imaginar. Com o descobrimento do Brasil, a área que hoje abrange Santana estava sob domínio espanhol, conforme estabelecido no Tratado de Tordesilhas, assinado no dia 7 de junho de 1494. Naquela época, a Espanha chamava a região como Província de Guairá, habitada principalmente por povos indígenas, especialmente os Guarani. Também tinha os Caigangue e os Kaiowá. O primeiro europeu a chegar na região foi o bandeirante Jerônimo Leitão, em 1565. Em busca de pedras preciosas e indígenas para escravizar. Em 1580, após a morte do rei de Portugal, Dom Henrique, sem deixar herdeiros, a coroa portuguesa passou para o rei da Espanha, Felipe II, marcando o início da União Ibérica. Com essa mudança, o Tratado de Tordesilhas perdeu sua validade e começou a valer o Tratado de Madrid. Devido às limitações dos instrumentos cartográficos da época, a linha divisória do tratado foi deslocada primeiro para o rio Tibagi, e posteriormente para o rio Paraná, conforme assinado em um novo tratado, o Tratado de Madrid. No início do século XIX, a região do norte planeiro era geralmente habitada por foragidos, desertores do exército e aventureiros, que não deixaram nenhum registro, com exceção da notável fazendeira Dona Maria Ferreira, a primeira moradora registrada. Ela e seu marido, Francisco Ferreira dos Santos, um fugitivo da justiça mineira por crimes cometidos em Ouro Fino, estabeleceram onde hoje é Ribeirão Claro. A economia brasileira ela era impulsionada pelo tropeirismo, e uma das rotas mais importantes era o caminho de Viamão, que partia de Viamão, Rio Grande do Sul, e se estendia até Sorocaba, São Paulo, onde o gado era comercializado. Durante essas longas viagens, os tropeiros necessitavam de locais para descanso e alimentação do gado, o que levou à fundação de várias vilas que mais tarde se tornaram cidades, como Ponta Grossa, Castro e Jaguariaíva. No ano de 1840, o Brasil passava por uma transição política significativa, com o golpe da maioridade que encerrou o período regencial e marcou o início do segundo reinado, com a coroação de Pedro de Alcântara como imperador do Brasil. Nesse período, o Brasil tinha dois principais partidos políticos, os liberais e os conservadores. Os liberais fraudaram as eleições, conhecidas como as eleições do cacete, levando Dom Pedro II a dissolver o parlamento, provocando a Revolução Liberal em Sorocaba, São Paulo e Barbacena, Minas Gerais, rapidamente reprimida sob a liderança do Duque de Caxias. Muitos fazendeiros do sul de Minas, insatisfeitos com a situação política e a exaustão das suas terras, decidiram migrar para o sul em busca de novas oportunidades. Em uma dessas viagens, passando por Jaguariaíva, um mineiro chamado Domiciano Correia Machado ouviu falar de terras devolutas, que são terras do poder público que, em nenhum momento, passou pela mão de uma pessoa. Essas terras ficavam ao longo do rio Itararé. Em 1842, ele adquiriu uma extensão de terra nesse local e partiu de Vargem Grande, Minas Gerais, com sua família,
funcionários e escravos, totalizando 150 pessoas. Estabeleceram-se na confluência do rio Itararé com o rio Pescaria, dando origem ao primeiro povoado da região, São José do Cristianismo. São José do Cristianismo se estendia de Ribeirão Claro até a divisa com Jaguariaíva. Quando chegaram na região, era coberta por densa floresta, com apenas picadas na mata utilizada por indígenas e bandeirantes. O comércio com outras cidades era dificultoso. A princípio produziam para subsistência e vendiam excedente em Faxina, atualmente Itapeva, São Paulo. Domiciano voltou algumas vezes para o sul de Minas e espalhou a notícia de terras férteis e de baixo custo. Outra frente colonizadora foi organizada por João da Silva Machado, o famoso Barão de Antonina. Ele era senhor de extensas sesmarias no norte do Paraná e sul de São Paulo. A ocupação de suas terras foi marcada pelo trabalho de catequização dos índios, das tribos Caigangues e Kaiowá. Para essa tarefa, solicitou a presença de frades capuchinhos vindo da Itália, com a intervenção de Dom Pedro II em 1843. Ao capuchinho Frei Pacífico de Monte-Falco, coube a zona do Rio Verde, área demarcada pela confluência dos rios Verde e Itararé. Em 21 de agosto de 1845, o Frei fundou o núcleo populacional do qual nasceria o município de Itaporanga, São Paulo, erguendo uma capela e uma casa rústica no meio da mata. E agora você deve estar se perguntando: e Santana? É importante conhecer como se deu o povoamento da nossa região, antes de adentrar na história de Santana. João Barbosa e Ana Barbinha foram os principais fundadores de Santana. Quando eles chegaram aqui, já havia outras pessoas morando nas proximidades, e as terras faziam parte de São José do Cristianismo. Em 1843, Joaquim José de Sene, junto com seus camaradas, se aventurou descendo o rio Itararé, em busca de terras devolutas. Eles adentraram a mata densa e, ao chegarem ao cume da Serra do Barreirinho, também conhecida como Serra dos Pereiras, Joaquim subiu no alto de uma gameleira, conhecida como Figueira Branca. De lá ele avistou até as serras da Boa Vista, do Saltinho e do Salto Bonito e da Gabiroba. Em nome de Deus, tudo isso que eu enxergo é meu. Depois ele registrou suas terras em Faxina, São Paulo. Essa porção de terra correspondia a cerca de 10 mil alqueires, abrangendo a área dos municípios de Santana do Itararé, Venceslau, Salto do Itararé e Siqueira Campos. Essa história é confirmada em arquivos antigos de Siqueira Campos. A família Barbosa era oriunda da região de Varginha e Itajubá, em Minas Gerais. João Barbosa se mudou para a região de Capão Bonito, São Paulo, e com a notícia de terras devolutas, ou terras já possadas, porém muito baratas, decidiu partir com sua família e, em 1854, a família Barbosa, composta por João Barbosa, a sua esposa Ana Joaquina Maria da Conceição, Dona Ana Barbinha, o filho Joaquim Barbosa, a nora Francelina Maria de Jesus e o neto de 14 anos, José Barbosa, partiram de Capão Bonito rumo a essas terras, na região do Valuto ou Panema, era o nome dado à região que hoje chamamos de Norte Pioneiro do Paraná. A viagem era difícil, realizada em carroças, com paradas frequentes no meio do caminho. A jornada durava dias e até meses. Chegaram então em São João Batista do Rio Verde. Hoje é conhecido como Itaporanga, onde já havia uma igreja construída na mata e alguns moradores que haviam se instalado há pelo menos 11 anos, ou seja, desde 1843. Continuaram a viagem pela picada na mata, que levava a São José do Cristianismo, e chegaram onde hoje estamos aqui. Vamos imaginar as terras cobertas pela Mata Atlântica. Sabemos que se fixaram próximo do rio Fartura, que é o rio que corta a cidade. As terras aqui não eram devolutas, elas já estavam apossadas. João Barbosa então adquiriu dos senhores José de Sene e Pedro Vital, que era outro dono de terra da região, uma grande quantidade na margem esquerda do rio Itararé. A 4 léguas de onde hoje é São José da Boa Vista. 2 anos após a chegada da família Barbosa, apareceu um homem de passagem à procura de um lugar para descansar. Ele tinha barbas longas e um sotaque italiano, e se identificou como Frei Matias de Gênova. Dona Ana Barbinha o convidou para entrar e logo tratou de preparar um café. Naquela noite, Frei Matias contou à família Barbosa que estava no Brasil há 5 anos.
Em 1850, ele foi enviado como missionário pela propaganda FIDE, que tinha como objetivo a evangelização de povos indígenas. Se instalou na colônia militar do Jataí. Em 1854, ele foi transferido para o aldeamento de Nossa Senhora do Pirapó. Em 1855, por questões de saúde, mudou-se para Castro. Certo dia, ele estava indo para Itaporanga visitar seu amigo Frei Pacífico de Montefalco. E no caminho decidiu parar na propriedade dos Barbosa. Frei Matias conheceu outros colonos, muitos da família Barbosa, mas também outras famílias mineiras e paulistas que haviam se instalado na propriedade, em busca de terras mais baratas. Encantado pela cortesia e simpatia dos colonos, Frei Matias então decidiu ficar mais alguns dias, antes de seguir viagem para Itaporanga. Após ele partir, ele sentiu que sua missão naquele pequeno povoado não estava completa e que faltava algo para fortalecer aquele lugar. Na volta, ele trouxe uma imagem de Santa Ana, de quem ele era devoto. Chegando à casa dos Barbosa, ele anunciou que rezaria uma missa em louvor a Santa Ana e depois retornaria para Castro. Mas pediu para a família Barbosa que erguesse uma capelinha em homenagem à santa, que se tornou a padroeira do povoado. Os colonos rapidamente providenciaram uma capelinha rústica. 3 anos se passaram e em 1859 o povoado aumentou com a chegada de mais famílias mineiras e paulistas, surgindo muitas casas em volta da capelinha. Certo dia, as crianças corriam pelo povoado, anunciando a volta de Frei Matias. A dona Ana Barbinha, incrédula, achava que as crianças estavam brincando, mas seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o Frei Matias novamente à sua porta. Ela o acolheu rapidamente e, durante a conversa, o Frei Matias contou que foi designado para o aldeamento de São Jerônimo. Mas antes, ele decidiu retornar ao povoado dos Barbosas, o qual ele tinha um sentimento de pertencimento, por ter ajudado a fundar. Questionado sobre quanto tempo ele ficaria, disse que dessa vez ele ficaria alguns anos. E assim foi. Ele permaneceu aproximadamente 6 anos, sendo guia espiritual desse povo, antes de retornar para Castro. Em Castro, ele realizou trabalhos como artista. Foi pintor, foi escultor, foi músico, organizando a paróquia. Sua maior obra foi a construção da Igreja Matriz de Castro, onde também esculpiu diversas imagens religiosas. Além disso, construiu uma casa de caridade para crianças pobres e idosos desamparados. Ele faleceu no dia 10 de junho de 1873, aos 52 anos, após 33 anos de vida religiosa e 22 como missionário aqui no Brasil. Ele está sepultado no cemitério Frei Matias, que leva o seu nome. Com o tempo, outras famílias começaram a chegar ao povoado dos Barbosa. O primeiro censo demográfico foi realizado no Brasil em 1872, a pedido do imperador Dom Pedro II. E neste censo, a população de Santana estava inserida em São José do Cristianismo, que tinha se tornado distrito em 1870. Nesse censo, contabilizava 3.572 habitantes, 1.927 homens, 1.645 mulheres, 3.297 pessoas livres e 275 escravos, evidenciando a presença de trabalho escravo na região. Logo após, Manuel Bernardino da Silva doou uma área de terras a 2 léguas acima do distrito de São José do Cristianismo, onde foi estabelecido o povoado de São José da Boa Vista, que cresceu em um ritmo acelerado. Em 1875, a sede do distrito de São José do Cristianismo foi transferida para São José da Boa Vista, que se tornou município 1 ano depois. Hoje, o que restou de São José do Cristianismo são apenas ruínas. Em 1886, o povoado ao redor da capelinha tinha crescido significativamente e era conhecido como Santana do Itararé ou Santana dos Barbosas. A capelinha agora se encontrava em mau estado de conservação. Não comportava mais a quantidade de fiéis, tornando necessária a construção de uma nova capela. Dona Ana Barbinha decidiu doar 80 alqueires de terra ao patrimônio da capela. O documento dessa doação está registrado no cartório em Venceslau Brás. A doação foi testemunhada por Eduardo Júlio Alexandre Raceloste, Belmiro Júlio de Castro e o tabelião Sebastião da Silva Reis. Também estava presente o padre de São José da Boa Vista, Nicolau Menta de Carvalho, e Vicente Bento dos Santos.
Vicente Bento dos Santos era responsável pelo patrimônio da capela. Ele liderou a construção de uma nova capela de madeira em 1883. A capela durou cerca de 80 anos, até 1960. O carpinteiro Juca Bento, irmão de Vicente, foi o responsável pela obra, com a colaboração de Eduardo Júlio Alexandre Rachelotti. A capela foi inaugurada e ficou sob a responsabilidade do padre de São José da Boa Vista, Nicolau Menta de Carvalho. Em 1901, após o falecimento do padre Nicolau, a Capela de Santana ficou sob a responsabilidade do padre Isidório, que veio de Tibagi. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. No ano seguinte, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. 2 anos após a proclamação da República, em 1891, Santana foi elevada à categoria de distrito, pertencendo à comarca de São José da Boa Vista. Ser elevado a distrito significa ter um cartório de registro civil e, às vezes, uma subprefeitura, mas ainda não era considerado um município. No início do século XX, o distrito estava crescendo em um ritmo acelerado para a época. O jornal A República, de 1906, estimava a população em cerca de 4.000 habitantes. Santana era o encontro entre as estradas de Tomazina, São José da Boa Vista, Jaboticabal, que atualmente é Carlópolis, e Itaporanga. Com aproximadamente 600 crianças, Santana necessitava de uma escola para o local, que conseguisse suportar a quantidade de alunos. Havia cerca de 100 casas bem alinhadas, uma praça arborizada e 10 ruas em torno da igreja. Em 1908, esse mesmo jornal fez uma nova matéria, que relata a visita do Dr. Sebastião Paraná, que contabilizou cerca de 200 casas, uma praça arborizada e terras muito férteis, que produziam, naquela época, arroz, café, milho, cana-de-açúcar, feijão e frutas, com destaque para a viticultura, produzindo um vinho semelhante ao Bordeaux. Os produtos de Santana foram selecionados para uma exposição no Rio de Janeiro. Durante a fundação do povoado, até a transformação do lugar em distrito, a educação era de difícil acesso e considerada supérflua pela ideologia da época. Os pais que podiam pagavam por aulas particulares para seus filhos, ministrada em suas próprias casas, por pessoas com pouco mais de conhecimento. A primeira professora que se tem notícia no povoado foi Dona Escolástica, uma verdadeira pioneira da educação local. Desde 1890, muitos pais se reuniam em suas próprias casas e pagavam Dona Escolástica para ensinar as primeiras letras. Nos primeiros anos do século XX, um senhor chamado Feliciano, oriundo da região de Ribeirão Vermelho do Sul, que hoje a gente conhece como Riversul, começou a ensinar as crianças em alguns bairros. Entre esses educadores pioneiros destacavam também Francisco Sales de Macedo Mendes, que era conhecido como Professor Chiquito. O Professor Chiquito, ele era natural de Itaporanga. Ele começou a lecionar no início dos anos de 1920. Inicialmente, ele ensinava em casas de família até 1926. Em 1926, uma escolinha improvisada foi mantida por pais na Rua Paraná. Em 1927, foi instalada uma escola na esquina das ruas São Paulo com a Rua Padre José Carlos, onde o professor Chiquito passou a lecionar. Em 1928, ele foi nomeado pelo Estado, trabalhando até 1930, quando a escola fechou devido ao movimento revolucionário. Após a Revolução de 30, o professor Chiquito voltou a lecionar nos bairros, novamente pago pelos pais dos alunos. Já em 1936, a escola foi reaberta no mesmo local onde havia sido fechada, agora chamada de Escola Municipal. Foi nessa escola que a professora Silvia de Assis da Silva começou sua carreira, lecionando por impressionantes 35 anos. Posteriormente, a escola foi transferida para a esquina da praça com a futura Rua Rio de Janeiro, em uma casa de madeira em frente ao local onde funcionou por muito tempo o Banco do Estado do Paraná, o famoso Banestado. O Brasil vivia naquela época a política do café com leite e a presença marcante do coronelismo. O coronel mais importante da região morava em São José da Boa Vista, Francisco José de Almeida Lopes, conhecido como Coronel Tico Lopes. Ele era um chefe político com domínio que se estendia de São José da Boa Vista até Ribeirão Claro. Era comum religiosos criarem movimentos de resistência, como em Canudos, na Bahia, liderado por Antônio Conselheiro em 1896, e a Guerra do Contestado em 1912,
com o monge José Maria. Em Santana não era diferente. A fé e a política estavam sob a liderança do padre João Luciano Ribeiro. O padre João Luciano Ribeiro, de nacionalidade portuguesa, iniciou seu trabalho no Brasil na década de 1880, passando pelo estado de Minas Gerais. Posteriormente mudou-se para São João Batista do Rio Verde, onde foi intendente em 1891, que era um cargo semelhante ao cargo de prefeito. Após muitos conflitos políticos em Itaporanga, ele começou a atender a Capela de Santana. Em 1898, ele se mudou definitivamente para Santana. Em 1906, ele assumiu a administração da capela. Naquela época, a maioria da população era analfabeta e tinha pouco conhecimento. Santana era administrada pelo município de São José da Boa Vista, cujo principal líder político era o coronel Tico Lopes. Ele era um homem de grande sabedoria e prestígio na região e na oligarquia paranaense. O padre João Luciano morava onde hoje é a propriedade do senhor Osmaldo Michetti. Todos os dias ele caminhava até a paróquia, parando frequentemente para conversar com a população. Naquela época não havia médicos em Santana, e o padre curava os enfermos com ervas medicinais. As pessoas vinham até de Ribeirão Claro em busca de seus conhecimentos. O padre João Luciano ele se tornou conhecido por sua caridade e respeito entre os moradores de Santana do Itararé. Em sua chácara, ele cultivava frutas, verduras e ervas medicinais, com destaque para suas belas parreiras de uva. Como padre da Capela de Santana, ele também atendia várias capelas da região, incluindo Colônia Mineira, que atualmente é Siqueira Campos. Ele era responsável por casamentos, batizados e outras cerimônias importantes, tornando-se uma figura muito lembrada pelos antigos moradores da região. Além de suas funções religiosas, o padre João Luciano também tinha grandes ambições políticas. Seu maior sonho era emancipar Santana e Salto do Itararé, unindo os dois para formar o mesmo município. Isso, porém, gerou um grande conflito na época com o poderoso coronel Tico Lopes. O coronel, precisando de um representante forte, ele formou uma aliança com o padre João Luciano. No entanto, essa união não durou muito. Quando Ribeirão Claro foi elevado à categoria de município, com o apoio do coronel Tico Lopes, se desmembrando de São José da Boa Vista, o padre João Luciano exigiu que Santana também fosse elevada a município. Mas o coronel se recusou, alegando que a elevação de Ribeirão Claro se devia à sua distância da sede do município. O padre, sentindo-se traído, retirou seu apoio político ao coronel. Os protestos liderados por ele foram massivos. Os comerciantes pararam de pagar impostos, muitos eleitores não compareceram às urnas e os que compareceram não votaram nos candidatos do coronel. O coronel, furioso, acusou o padre de fraudar as eleições e afirmou que o padre tinha 500 homens armados prontos para atacar a Câmara Municipal de São José da Boa Vista. A versão do padre é muito diferente. Ele disse que ele ia à Câmara apenas para exercer seu cargo e ele era acompanhado por 2 camaradas que iam tratar de negócios. Em 10 de junho de 1901, uma carta assinada por 72 moradores de Santana foi enviada ao jornal Diário da Tarde, defendendo a conduta do padre João Luciano. Segundo eles, após perder as eleições, o coronel colocou Santana em estado de sítio, prendendo e agredindo os cidadãos. Um incidente específico destaca a atenção da época. Um jovem rapaz, embriagado, foi preso pelas autoridades. A população considerava o rapaz de boa família e logo trataram de soltá-lo, enfrentando os policiais, mas os policiais alegaram que ele estava armado e ameaçando os policiais. O coronel, aproveitando-se da confusão e da força de seu poder, conseguiu manter Santana sob seu controle, impedindo a emancipação do município. Assim, Santana não se tornou município naquele momento, e a população continuou a enfrentar as dificuldades de ser apenas um distrito. O padre João Luciano Ribeiro também tinha uma mente inventiva. Ele sonhava em criar um motor contínuo, uma máquina que funcionaria sem a necessidade de combustível. Para isso, ele trouxe o marceneiro de São Paulo, João de Assis Penteado. Embora o motor contínuo nunca tenha funcionado, as peças desse invento ficaram espalhadas pela chácara por muitos anos, sendo testemunhada por muitos moradores. Em 1912, o padre trouxe uma revolução tecnológica para o distrito, uma rede telefônica que conectava o distrito a outras localidades.
vindo de Itaporanga, passando por Santana e seguindo para São José da Boa Vista. A linha telefônica funcionou até 1920 e era uma grande novidade para o povo da época. João Luciano também tinha uma olaria onde fabricava tijolos manuais, sendo a segunda olaria existente desde o começo do povoado dos Barbosas. Além do padre João Luciano, outros comerciantes e produtores ajudaram de maneira significativa no desenvolvimento econômico de Santana. Entre eles destacavam-se Messias de Souza Pinto e Joaquim Paulino dos Santos, conhecido como Joaquim Capivara, ambos grandes criadores de suínos no início do século XX, que ajudaram a consolidar a criação de suínos como uma atividade econômica central na região. A construção de uma balsa no rio Itararé, pelo Sr. Clemente Malaquias da Silva, foi uma inovação que facilitou o transporte de suínos e outros produtos agrícolas. Antes da balsa, as más condições das estradas dificultavam a comercialização de produtos. A balsa permitiu o transporte mais eficiente dos suínos, que se tornou a atividade econômica principal e muito lucrativa para os moradores. Outro marco importante para a economia local foi a instalação do frigorífico Francisco Matarazzo, em Jaguariaíva, no ano de 1924. Este frigorífico comprava grande parte do rebanho de suínos da região. A presença do frigorífico impulsionou ainda mais a criação de suínos, fazendo dessa atividade uma das principais fontes de renda para a população de Santana. Também tivemos uma oficina de ferramentas que era administrada pelo Sr. Inácio Isaac e o capitão Antônio de Lara. Eles produziam enxadas, foices e outros utensílios agrícolas. Manuel Ribeiro, conhecido como Manuel do Padre, ele era irmão do padre João Luciano. Ele possuía uma fábrica de vinho, enquanto Pedro Silvério Pereira, conhecido como Pedro Vermelho, administrava uma fábrica de cachaça. Joaquim Fernandes Correia, conhecido como Joaquim Lino, operava uma fábrica no bairro Farturinha, que produzia doces, polvilho, farinha de milho, fubá e açúcar, empregando cerca de 30 funcionários naquela época. A partir da década de 1930, apesar do declínio das atividades industriais e agrícola, a agricultura começou a ganhar destaque novamente. O algodão tornou-se uma cultura predominante, com Santana se destacando como o maior produtor de algodão do Paraná em 1943. Além do algodão, o feijão e o milho também se tornaram importantes culturas agrícolas da região. Mamoru Yamamoto, um imigrante japonês, se destacou na produção de batata, tornando-se o maior produtor de batata do Paraná. Sua fazenda chegou a empregar cerca de 250 pessoas no auge, e Yamamoto também cultivava trigo, arroz, milho e feijão, e se destacou na produção de madeira de quiri. O padre João Luciano Ribeiro era conhecido em toda a região por seus trabalhos de medicina prática, enfrentando epidemias terríveis como a malária, a gripe espanhola e a febre amarela. Ele salvou muitas vidas com seus remédios caseiros. Neste período temos uma história cheia de tragédias e superstições, e um evento que marcou profundamente a região de Santana, como a história da Vila dos Leprosos, onde doentes de lepra enfrentaram uma grande discriminação e preconceito. A Vila dos Leprosos era uma comunidade desolada, composta principalmente por casebres de taipa, feitos de pau a pique e cobertos de sapé. Essas moradias precárias foram construídas sem nenhum planejamento, criando um vilarejo desordenado e sem ruas definidas. Neste cenário sombrio viviam os doentes de lepra, completamente isolados e tratados com indiferença pela população. A lepra, ou hanseníase, causava deformações terríveis. Suas mãos, dedos, pés e rostos ficavam mutilados e inchados, e seus corpos exalavam um cheiro forte e desagradável. A ignorância da população marginalizava ainda mais esses doentes, forçando-os a viver fora do povoado principal. Até mesmo a capela e o cemitério deles eram separados, perpetuando a discriminação mesmo após a morte. A vila ficava próxima à área onde hoje é a propriedade do Sr. Pio, acima do lago Pedro de Freitas. Também havia outra comunidade lá no alto da Limeira. Em meio a essa situação, surge a figura de José Felício Pereira, mais conhecido como Juca Felício. Ele era um chefe político influente no distrito de Santana.
resolvendo problemas locais e liderando a comunidade. Atendendo aos pedidos de muitos cidadãos que queriam se ver livres dos doentes, pediu aos líderes de São José do Boa Vista que destinassem os doentes para serem internados em Curitiba. Após a retirada dos doentes, os comandados de Juca Felícios atearam fogo nas casas, destruindo tudo. Quando muitos dos moradores da vila que estavam fora voltaram, só encontraram as cinzas de suas casas e souberam que suas famílias haviam sido levados para leprosários. Esse ato de crueldade gerou um enorme ressentimento, e muitos acreditam que os doentes amaldiçoaram o povoado dos Barbosas. O padre João Luciano ficou profundamente inconformado com a situação. Existem dezenas de relatos que foi ele que amaldiçoou o distrito, subindo o alto da subida do bagaço, abrindo os braços e afirmando que Santana se tornaria uma terra abandonada e não prosperaria por 50 anos, com as ruas cheias de cabritos. Até 1920, Santana era um lugar próspero, com atividades suínas, plantações de tabaco e mais de 50 postos de comércios. Porém, nos anos 50, a região não tinha tantos comerciantes e nem tanto movimento. Havia apenas 3 comércios grandes. Depois disso, surgiram boatos que ele teria vivido materialmente com uma mulher chamada Virgínia. Ela era oriunda de Riversul. Virgínia morava na chácara do padre e zelava do padre. Todas as pessoas que a conheceram afirmaram que ela passou a viver como mulher do padre João Luciano, gerando muita pressão dos moradores e levando o padre ao afastamento da igreja. Esse episódio é um dos mais polêmicos da sua história e divide opiniões até hoje. No início do século XX, o governo aprovou um decreto autorizando a construção de uma estrada de ferro ligando Jaguariaíva a Jacarezinho e, posteriormente, Jacarezinho a Ourinhos. Essa estrada de ferro passaria por São José do Boa Vista, o núcleo urbano mais antigo da região. Os engenheiros chegaram e começaram a abrir picadas na mata, trazendo esperança de progresso para a população de Santana. Contudo, a euforia foi interrompida pelo poderoso coronel Adelino de Camargo. Ele era conhecido como Coronel Lico. Ele argumentava que a ferrovia traria bandidos, ladrões, prostitutas e doenças para a região. Com o apoio de outros coronéis influentes, o Coronel Lico conseguiu que o governo mudasse o traçado do projeto, alguns quilômetros para o oeste. Nesse novo trajeto, Joaquim Miranda viu uma oportunidade. Ele e sua família deixaram a comarca de São José do Boa Vista para fundar o povoamento que viria a se tornar Venceslau Braz. Ao se estabelecerem em terras de Tomazina, a notícia da construção de uma estação ferroviária naquele local atraiu diversas famílias. Em 1917, o governo nomeou um novo patrimônio de Novo Horizonte. Em 1918, a estação ferroviária foi inaugurada, com Luiz Pereira como primeiro agente. Já no ano de 1920, o patrimônio foi renomeado para Brasópolis e levado a Distrito Judiciário, com a construção da primeira escola e da igreja matriz. No ano de 1933, o distrito foi renomeado para Venceslau Braz, em homenagem ao presidente Venceslau Braz Pereira Gomes. Novos líderes buscavam desmembrar Venceslau Braz da comarca de Tomazina. Em 1934, foi anexado à comarca de São José do Boa Vista. Finalmente, no ano de 1935, o governo transferiu a sede da comarca para Venceslau Braz, renomeando como Comarca do Município de Venceslau Braz. Instalada no dia 26 de novembro de 1935, a transformação de Venceslau em um município independente entre 1915 e 1935 atrasaram a emancipação de Santana. O foco político e os recursos alocados para Venceslau, incluindo doações de terras e o apoio para a infraestrutura, desviaram a atenção de outras localidades, que também buscavam autonomia. A trajetória de Venceslau mostrou como o apoio estratégico e a mobilização política eram cruciais para a emancipação, criando uma competição por recursos que retardou a independência de comunidades da região, incluindo Santana. Em 1929, o Brasil estava à beira de um colapso político. A política do café com leite, que por décadas manteve o poder entre São Paulo e Minas Gerais, estava desmoronando. Os paulistas, rompendo com Minas Gerais, indicaram Júlio Prestes para a presidência da República. Em meio a essa tensão, Getúlio Vargas e João Pessoa formaram a Aliança Liberal.
Embora derrotados nas eleições de 1930, o trágico assassinato de João Pessoa levou o país à beira de uma revolução. Durante a campanha de Júlio Prestes, o presidente Washington Luiz fez uma histórica passagem por Santana do Itararé. Pela primeira vez, um automóvel cruzou a região, causando um alvoroço entre os moradores. As estradas foram improvisadas e preparadas especialmente para essa visita. Com a eclosão da Revolução de 1930, as tropas gaúchas avançaram pelo Paraná, transformando Santana em um ponto estratégico. Os soldados tomaram o porto de Vicente Ferreira, controlando as passagens pelo rio Itararé. A presença das tropas gerou pânico entre os moradores. No dia 24 de outubro de 1930, a renúncia de Washington Luiz marcou a vitória de Getúlio Vargas, iniciando uma nova era política no Brasil, marcada por profundas transformações e esperança de um futuro melhor. 2 anos depois, em 1932, a insatisfação com o governo provisório de Vargas levou os paulistas a se levantarem novamente, pedindo por uma nova Constituição. Santana tornou-se mais uma vez palco de intensas movimentações militares. Tropas federais gaúchas e paulistas se enfrentaram na região, deixando os moradores em um clima de medo e insegurança. Numa tentativa desesperada de dificultar a passagem dos gaúchos, Itararé tornou-se um ponto crucial, conhecido pela Batalha que Não Houve, onde a superioridade das forças governamentais evitou confrontos diretos, mas deixou a população em constante estado de alerta. As revoluções atrasaram significativamente a emancipação de Santana. A constante instabilidade e presença militar na região dificultaram o progresso e a organização política necessária para a autonomia do distrito. O clima de medo e insegurança prejudicou a vida cotidiana e o desenvolvimento, mas também resultou em uma comunidade resiliente e determinada. Nesse período, houve a imigração de diversos povos para o Brasil, tendo impacto profundo na formação cultural e econômica do país. Santana recebeu uma grande quantidade de imigrantes europeus, incluindo italianos como os Baroni, os Consani e os Guarnieri, poloneses como os Koprowski e os Sadowski, japoneses como os Matsubara e Yamamoto, portugueses como os Mesquita e os Ribeiro, e sírios como os Chueires e Calisto. Esses imigrantes buscaram no Brasil melhores condições de vida e trabalho, contribuindo significativamente para a agricultura, indústria e comércios locais. Em Santana, a presença desses imigrantes também foi marcante. Entre os imigrantes notáveis destaca-se Yatsutaro Matsubara, um amigo de Getúlio Vargas. No bairro Fazenda Grande, no distrito de Santana do Itararé, estabeleceu-se a colônia Juruema, uma colônia nipo-brasileira. Esse lugar pertencia ao Dr. João de Araújo Lopes, um médico carioca com residência em Marília. O Sr. Matsubara comprou a fazenda para a instalação da colônia japonesa. O primeiro administrador da fazenda foi o Sr. Arquimedes Manhães, amigo e secretário particular do presidente Getúlio Vargas. Ele nomeou a colônia japonesa de colônia Juruema, em homenagem às suas 3 filhas, Judite, Maria e Ema. Assim, Juruema tornou-se o nome da sede da colônia, enquanto o bairro continuava sendo Fazenda Grande. Nascido no Japão no dia 6 de janeiro de 1890, Matsubara chegou no Brasil em 1926, residindo primeiramente em Cabralha e depois mudando-se para Marília. Tornou-se um grande fazendeiro e figura de prestígio, recebendo em sua propriedade autoridades políticas de São Paulo como Getúlio Vargas. Getúlio Vargas incumbiu Matsubara de presidir o projeto de imigração, que pretendia trazer 4.000 pessoas do Japão, tornando-se assim amigo íntimo do presidente. Matsubara também foi responsável pela colônia federal de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ele trouxe as primeiras famílias para a colônia Juruema. Matsubara retornou ao Japão para tratar de sua saúde e faleceu em 1955, um ano após a morte de seu amigo Getúlio Vargas. Em 1947, a colônia Juruema contava com dezenas de famílias, sob a liderança de Akira Suzuki, que fundou a Associação Japonesa e elegeu Tomizo Nakagaito como seu primeiro presidente.
Matsubara construiu um campo de aviação para facilitar a chegada dos colonos. A colônia Juruema cresceu e prosperou, cultivando batatinha, milho, hortaliças, feijão, arroz e principalmente algodão. Havia planos de abrir ruas e expandir o local para formar uma vila. Aos domingos, em dias de festa, a colônia se enchia de pessoas, e os jogos de beisebol eram populares entre os colonos japoneses e os moradores de Santana. A colônia também construiu a Escola Isolada Ébano Pereira, que oferecia ensinos de alta qualidade e atraía estudantes da região. Apesar do crescimento inicial, a colônia Juruema enfrentou um declínio devido a dois principais motivos. O primeiro foi um trágico acidente aéreo em 1949, quando um avião vindo de Marília não conseguiu aterrissar corretamente, matando 5 pessoas. Outro fator foi o clima. O clima frio da região, que não favorecia o cultivo de algodão e de café. Ao contrário do clima quente de Marília, geadas severas em anos consecutivos contribuíram para o declínio da colônia. Apesar do declínio, muitas famílias japonesas permaneceram no município, contribuindo para o progresso do local. A família Kurita, por exemplo, estabeleceu-se na região e formou o bairro Fazenda Kurita. Embora a população tenha diminuído ao longo dos anos, os Kuritas continuam cultivando cereais e residem em Itaporanga e Venceslau Braz. O desenvolvimento de Santana está ligado diretamente com o fortalecimento da sua comunidade religiosa. Em 1928, a Capela de Santana do Itararé passou a ser subordinada à Diocese de Jacarezinho. Entre 1913 e 1922, diversos padres, como o padre Evaristo e o frei Júlio, enfrentaram longas viagens a cavalo para manter as atividades religiosas. Em 1943, a paróquia de São José da Boa Vista foi transferida para Venceslau Braz e a Capela de São Sebastião foi levada à paróquia, a qual a Capela de Santana ficou subordinada. Nos anos 40 e 50, padres palotinos e frei capuchinhos, como o frei Santos, o frei Lucas, enfrentaram desafios logísticos para atender a capela. Em 1º de maio de 1960, o espanhol padre Antônio Otero Soares chegou à paróquia de Venceslau Braz e se dedicou à Capela de Santana do Itararé. No dia 7 de junho de 1964, foi lançada a pedra fundamental da Igreja Matriz de Santana. A planta foi projetada pelo engenheiro Walter Pupo da Rocha e trazida de Curitiba por Benedito Bibiano Bento. A construção da Igreja Matriz simboliza a fé e a devoção da comunidade. O padre Antônio Otero Soares foi substituído em 1966 pelo padre Luciano Maria Ussai e posteriormente pelo padre Leon. Em 1967, o padre Henrique ajudou o padre Leon até 1970, sendo substituído pelo padre Stanislau, que também atendia a Capela de Santana. No dia 19 de dezembro de 1976, foi criada a Paróquia de Santana do Itararé, com o padre Stanislau como primeiro paróquio. A história da Igreja Matriz de Santana é um testemunho da fé, perseverança e a união dos moradores, que trabalharam incansavelmente para construir um símbolo duradouro de sua devoção e comunidade. Em 1950, o distrito de Santana não possuía o mesmo vigor e movimento dos anos 20. No entanto, a agricultura ainda era forte, e os líderes políticos começaram a se mobilizar em prol da tão sonhada emancipação política. Desde 1932, Santana era subordinada a Venceslau Braz, enfrentando dificuldades na manutenção do distrito, e o anseio por autonomia crescia entre os moradores. Nesse cenário, os moradores de Santana elegeram o Sr. Benedito Bibiano Bento como vereador de Venceslau Braz, na esperança de conquistar maior representatividade na Câmara de Vereadores. Bibiano, trabalhando na prefeitura de Venceslau, dedicava-se à manutenção do distrito de Santana do Itararé, alimentando um profundo desejo de ver sua terra natal livre das amarras administrativas. Em 1959, um grupo de líderes políticos, como José de Oliveira, José Vitalino Koproski, Luiz Koproski, José Francisco Vidal, seu Hélio Peixoto da Silveira e o Sr. Benedito Bibiano Bento,
traçaram um plano audacioso para a emancipação do município. O destino conspirou a favor deles, quando o deputado Joaquim Neia de Oliveira, do PTB, visitou o município. Parando em frente à casa do Sr. Lázaro Souza, chefe do PSD, ele foi apresentado ao vereador Benedito Bibiano Bento. Durante a conversa, seu Bibiano, com fervor nos olhos, expôs o desejo dos líderes do distrito pela tão almejada emancipação. O deputado Joaquim Neia estava ciente de uma lei que seria aprovada em breve, emancipando vários municípios do Paraná. Prometeu lutar pela inclusão de Santana nessa lei e aconselhou aos líderes locais a aumentar o número de eleitores, pois poucos no distrito se envolviam na vida política. Nos meses seguintes, uma campanha fervorosa foi realizada para triplicar o número de eleitores. As viagens de caminhão para Venceslau-Braz tornaram-se frequentes, enquanto os líderes de Venceslau-Braz faziam de tudo para impedir a emancipação de Santana. Finalmente, no tão aguardado dia 25 de janeiro de 1961, o governador do Paraná, Moisés Willy Lupion de Troia, sancionou a emancipação do distrito de Santana do Itararé. O distrito desmembrava-se de Venceslau-Braz e uma nova era se iniciava. A publicação oficial ocorreu em 8 de fevereiro, durante o governo do Sr. Ney Braga. Com o município emancipado, os líderes políticos mergulharam nos trâmites burocráticos para as eleições e instalação da prefeitura. Benedito Bibiano e seu sogro José de Oliveira fizeram várias viagens para Curitiba para tratar do assunto. Em uma dessas viagens, foram recebidos pelo chefe da Casa Civil do governador Ney Braga, Benedito Cardoso da Silveira, nascido em Santana e com brilho nos olhos, celebrou a emancipação do município. Com as questões burocráticas resolvidas, 2 candidaturas foram apresentadas: José de Oliveira pela UDN e Hélio Peixoto da Silveira pelo PTB. As eleições ocorreram no dia 8 de outubro e o vencedor foi José de Oliveira. Em 22 de outubro, a prefeitura foi instalada em uma casa na esquina da Rua Minas Gerais com a Rua Paraná. Antes da emancipação, as ruas de Santana não tinham nomes. Benedito Bibiano, com seu espírito visionário, redigiu o projeto aprovado pela Câmara de Vereadores, que nomeou as ruas com nomes de estados da Federação, exceto a Rua Curitiba. E assim, Santana do Itararé, com suas ruas nomeadas e seu espírito renovado, começou a escrever um novo capítulo em sua história. Com uma trajetória marcada por lutas e conquistas, a emancipação de Santana foi um marco histórico para a cidade, simbolizando a força e a determinação de seu povo. Santana iniciou um caminho de desenvolvimento e progresso, se consolidando como uma cidade próspera. Santana do Itararé é uma cidade com uma rica herança cultural e histórica. À medida que avançamos para o futuro, é essencial preservar e celebrar essa história, garantindo que as gerações futuras conheçam e valorizem suas origens.